Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o Antônio Camarote, eu sou o publisher da Forbes no Brasil e hoje estreia o Forbes de Camarote, o nosso primeiro podcast que vai falar sobre mercado financeiro, cenário econômico e outros assuntos. Na verdade, será uma visão da Forbes sobre os principais temas para quem já investe ou quer começar a investir. Eu tenho aqui ao meu lado a administradora Cláudia Ramezoni, assessora de investimentos, especialista em family offices e mercados de capitais, além de ser coautora do livro Independência Financeira ao Alcance das Mãos. Tudo bem, Cláudia? Como é que você está? Olá, Camarote, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, fazer parte desse projeto e falar um pouco sobre os desafios, as perspectivas do mercado financeiro. Prazer é nosso, Cláudia. Obrigado por estar aqui conosco. E o nosso convidado de hoje, na estreia do Forbes de Camarote, é o Luiz Felipe Amaral, que é sócio fundador da Equitas, gestora de fundos especializada em renda variável e gestor dos fundos da empresa desde 2006. Tudo bem, Luiz Felipe? Como é que você está? Tudo bem, Camarote? Prazer enorme, obrigado. Uma honra estar aqui nesse primeiro episódio. Prazer é nosso, tenho certeza que você vai dar muita sorte, vai trazer muita sorte para o Forbes de Camarote. Aproveitando que você está aqui conosco, me fala uma coisa, Luiz Felipe, você é formado em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia Mauá e MBA com honras pela Universidade de Chicago. Tem extensa experiência no mercado financeiro com atuação em diversas organizações nacionais e internacionais. Quando foi que surgiu a ideia de você montar a sua própria gestora? A ideia aconteceu em 2006, no começo de 2006, na verdade foi um resultado de uma, hoje em dia, nesse mundo de startups e empreendedorismo, tem até um nome, né? Uma pivotada. Eu tinha montado a empresa em 2003 para fazer assessoria. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu trabalhava num banco de investimentos lá fora, fazendo assessoria para grandes fundos em transações em transações alavancadas para os fundos de private equity. Quando eu voltei para o Brasil, eu achei que tinha um vácuo aqui no mercado de assessoria para empresas, quando os bancos tinham saído, desmontado muitas das suas equipes e tinha aqui um filão de empresas desassistidas de um bom trabalho de assessoria financeira. Aí para projetos de finanças corporativas, fusões e aquisições. Então, os 3 primeiros anos da empresa foram isso. E ali em 2006 eu vi uma transformação do mercado de capitais, vi a bolsa reabrindo, setores novos da economia se abrindo para a bolsa e eram os setores que eu estava em contato no lado de assessoria. Eu achei que eu e minha equipe a gente tinha um diferencial ali de análise, né, de entendimento do que estava acontecendo nesses setores e enxergava um tremendo potencial de desenvolvimento do mercado e a gente resolveu daí fazer essa mudança de foco e foi o começo da gestora. Antes da gente entrar numa pergunta mais técnica com relação ao fundo, quando você foi trabalhar no banco lá fora, você já tinha vontade de ser empreendedora ou essa vontade surgiu ao estar trabalhando para uma empresa que não era sua? Quando é que você se descobriu empreendedor? Foi justamente lá fora, mas não... Eu sempre tive curiosidade, né? Parte do meu mestrado, do meu MBA em Chicago foi... a minha motivação para o MBA foi totalmente voltada ao setor financeiro, né? As discussões que estavam acontecendo na Universidade de Chicago naquela época era uma coisa que me encantava, eu lia sobre o que estava acontecendo e fui lá para estudar isso. E vi que tinha naquele momento ali de tecnologia se desenvolvendo, tal, um outro mundo ali que aqui no Brasil ainda não era tão comum se ouvir falar sobre empreendedorismo. E acabei fazendo vários cursos de empreendedorismo, mas ficou com uma curiosidade. Mas ainda segui minha carreira em Wall Street e aí foi uma decepção total, assim, trabalhar em tudo que eu achava, assim, e glorificava do trabalho em Wall Street acabou sendo uma decepção muito grande. Então, quando eu voltei para o Brasil, meu filho nasceu lá, a vida ficou difícil, eu resolvi voltar para o Brasil e aí me deparei com o dilema, né? Eu recebi uma oferta de um banco, que é uma oferta super legal para seguir a carreira no mercado financeiro e aí deu a vontade, falei, se eu não empreender agora, eu não sei se eu vou tomar esse risco mais para frente. E daí foi a decisão de tomar, enfim, seguir esse caminho. Muito legal. Luiz Felipe, falando então um pouco, acho que da tua larga experiência, então o fundo carro-chefe da casa é o Equitas Selection, né?
um fundo de ações. Para quem não sabe, são 10 anos de fundo, retorno 508% contra 60% de Bovespa, a despeito desse ano que foi um ano muito difícil para todo mundo. Então, eu queria que você falasse um pouco da estratégia do fundo, como tem sido essa gestão. A estratégia do fundo é montar uma carteira com 20 a 25 ações de empresas em que a gente monta posições com um olhar de médio e longo prazo. A gente acaba se posicionando, escolhendo empresas, aí olhando os diferenciais que cada empresa tem nos seus setores de atuação, quer dizer, bem um trabalho de análise fundamentalista, tentando coletar dados de competição, de quais são os diferenciais, ir atrás de entrevistar os gestores das empresas, da concorrência, dos fornecedores, para realmente entender a dinâmica dos setores. E sempre com o olhar de tentar entender como é que essas empresas vão conseguir gerar retorno para os seus acionistas. Essa é uma abordagem que só tem resultado de médio e longo prazo. Então, isso é o que está assim, por trás da nossa estratégia, escolher ações com essa visão, 20, 25 ações, e dentro do que a gente acha que é o nosso círculo de competência, que é analisar setores da economia doméstica brasileira, em que a gente acha que consegue ter um entendimento melhor, um acúmulo de experiências e análise maior. E quanto que a gestora está sob gestão agora? A gente tem 5,5 bi sob gestão. E vocês têm a preocupação em não ficar muito grande para não ter certa dificuldade de mudança de posições? A gente tem sem dúvida nenhuma, assim, isso é uma questão para todos os gestores em qualquer segmento. Tem alguns que têm limitadores maiores e outros menores, mas você tem claramente uma correlação inversa entre retorno e tamanho, né? No fundo, ficar grande demais para o mercado onde atua, fica difícil. Nossa estratégia em particular, ela tem um impacto menor no mercado, justamente porque tem essa visão de montar posições com horizonte mais longo, a gente não fica atuando tanto nos mercados e comprando e vendendo, né, normalmente. A gente fez um pouco mais disso esse ano, pelas mudanças de cenário, mas normalmente o período médio que a gente fica investido numa ação é de 4 anos. Então, assim, eu impacto pouco o mercado, e o mercado ganhou muita liquidez nos últimos 3 anos, tem um desenvolvimento enorme acontecendo. Então, a gente não ficou grande para o mercado, a gente está com o tamanho adequado ou até menor do que poderia. Então, é uma preocupação sim, mas não é algo que me preocupa no curto prazo. Luiz, falando um pouco do seu histórico profissional, eu estou vendo aqui que você você trabalhou na Lehman Brothers em Nova York de 2001 a 2003 e ficou lá dedicado à estruturação de operações de aquisições alavancadas em diversos setores do mercado norte-americano. Trabalhou no Crédit Agricole Indosuez de 96 a 97 antes disso e mais anteriormente na Accenture de 95 a 96. Quais dessas experiências foi a mais importante na sua formação como gestor que você é hoje? Acho que todas tiveram um componente aí muito importante, não tenho dúvida nenhuma. Na Accenture foi quando eu descobri a paixão por entender de negócios e por avaliar empresas. Eu acabei dando muita sorte, entrei num projeto na época que a Accenture foi contratada para fazer a avaliação de um processo de reestruturação da Credicar. Lá atrás a Credicar estava se separando em 3 operações, uma de emissão de cartão de crédito, uma de processamento e uma de acquiring, que deu origem à Redcar. E a gente foi contratado justamente para avaliar a empresa. Então, eu me deparei pela primeira vez com esse tipo de trabalho, né, de entender um negócio e avaliá-lo lá na Accenture. Então, teve uma importância enorme. Eu diria que como aprendizado profissional, os anos que eu fiquei no Crédit Agricole Indosuez acho que foi a equipe mais brilhante que eu tive contato, assim, um grupo pequeno de gente, com um espírito muito empreendedor no mercado financeiro, num momento muito interessante do mercado, onde estavam acontecendo as privatizações, tinha muita coisa acontecendo ali naquele pós-plano real, né? E depois Lehman Brothers foi uma experiência lá de fora, que apesar de não ter sido assim, profissionalmente agradável, foi um contato com um mundo muito diferente do que a gente tem aqui, que para mim é muito valioso até hoje, né? Quando a gente
agora começa a pensar no desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, se aproximando um pouco mais com o que é lá fora. Eu estou vendo mais valor na minha experiência na Lehman Brothers hoje do que eu vi até pouco tempo atrás. Falando da sua experiência no mercado americano, a gente está às vésperas de uma eleição. O quanto ela tem impactado no humor do mercado? A gente obviamente sabe que é muito importante o que acontece no cenário político americano. O mercado tem a preferência por um dos candidatos? Qual é a sua opinião? Quem ganha? E qual o impacto real disso no nosso mercado de capitais e no mercado global? Tem tido impacto grande, isso desde o ano passado. O mercado tem uma característica, assim, ele não gosta de incertezas, né? Ele reage mal à incerteza. E eleições americanas normalmente não eram pontos de incerteza, mas como as coisas estão tão polarizadas nessa nossa fase nova de redes sociais, se tornou um ponto de muita incerteza. Então hoje o candidato democrata é claramente visto como um ponto de incerteza a mais. O Trump é conhecido e claramente é preferido pelo mercado hoje. Agora, isso é engraçado, até porque você vê, há 4 anos atrás, a visão era o oposto, né? O Trump era realmente visto como a incerteza. Foi curioso, até, não sei se vocês lembram, no dia da eleição, né, que foi uma grande surpresa, aquele anúncio meio de madrugada ali da vitória do Trump. Os mercados futuros do S&P chegaram a cair 5% no meio da madrugada, assim, com meio movimento de pânico para os Estados Unidos mesmo. Depois ele fez lá o discurso dele enfim, de vitória, né? Mais calmo, né? E o mercado recuperou no próprio dia, né? Acabou meio que 0-0 e acabou sendo um presidente muito bom para a Bolsa de Valores. Não que tudo tenha sido responsabilidade dele, mas fez algumas coisas importantes como redução de impostos para empresas, o que acabou sendo muito bom para o mercado. Então, me preocupa, acho que menos do que a maioria das pessoas, porque é uma variável que eu não controlo. Acho que o mercado tem um olhar muito de curto prazo. Minha visão é um pouquinho mais de que, poxa, a gente tem uma série de outros problemas aqui, talvez mais relevantes na nossa economia, na nossa realidade aqui, do que a eleição americana. No final das contas, uma economia e um país que está dentro de uma governança super bem estabelecida, né, que passou por vários desafios, mas sem grandes mudanças de trajetória há 230 anos. E eu não acredito que, enfim, que vai ser um ponto de risco tão grande quanto as pessoas imaginam. A transição deve ser, imagino, muito mais suave. Luiz Felipe, aproveitando que você trouxe o assunto para o Brasil, a gente começou a ver recentemente alguns dados de retomada econômica. A gente viu confiança da indústria, CAGED, né, novos postos de trabalho formal. Como que você vê essa recuperação? Você acredita que está sendo positivo ou ainda um pouco tímida? Não, ela tem sido até surpreendentemente positiva, muito mais forte do que a gente imaginava até pouco tempo atrás, né? Depois de ter realizado o que ia acontecer com pandemia, a história de lockdown e quarentenas, o impacto que isso tem em vários setores, a retomada está sendo surpreendente em vários setores. Agora, a grande dúvida é se isso vai se traduzir numa continuidade de recuperação ou se a gente vai caminhar para um problema. A gente tem um problemaço que já era um problema e se tornou maior ainda, que é a questão fiscal no Brasil, e uma certa bateção de cabeça em relação a como é que isso vai ser tratado, né? Então a gente hoje está num momento muito bom de recuperação. Se as coisas caminharem no sentido de a gente dar mais paz de espírito para os mercados e menos incerteza, eu acho que aqui tem uma chance grande de a gente conseguir alimentar um ciclo virtuoso, que parte de confiança, do que você acabou de comentar, né? Confiança é importante no mercado financeiro, mas para todos os atores da economia, né? Para empresários e consumidores, inclusive. Então esse, para mim, é o ponto-chave, né? A gente está a economia está vindo muito bem, agora vamos ver se continua. Falando então até um pouco disso, dessa recuperação de política monetária, a gente tem observado, curiosamente, uma disparidade entre GPM e IPCA. Isso aliado aos sucessivos cortes na taxa de juros, a gente está nas mínimas históricas. Inflação te preocupa? Você acha que é um ponto... Conceitualmente preocupa, mas não para o curto prazo, né? O que aconteceu agora dessa discrepância entre IGPM e IPCA são maneiras de medir inflação diferentes, né? Uma
dá peso para o que é a inflação para o consumidor, a outra é muito mais voltada para preço do atacado. Então o IGPM é muito mais sujeito aos que se chama dos tradables, né? Os bens que são negociáveis e que são mais impactados pelo câmbio. Então o que está acontecendo lá é muito reflexo da desvalorização do câmbio, que corre-se um risco de em algum momento ter contaminar também o IPCA, mas com o nível de desemprego que a gente tem, do setor de serviço, que no Brasil para a economia é muito relevante, que ainda não recuperou da maneira como deveria e como poderia, acho que a gente vai ter pouco risco de inflação do IPCA nos próximos anos, pelo menos, né? Não é uma preocupação de curto prazo. É sim lá na frente, porque a gente se tornou mais relevante olhar para a inflação, porque o endividamento do Estado cresceu muito, né? A gente começou essa crise com um endividamento bruto da ordem de 70%, está indo para acima de 90%. Então, dava para equilibrar essas contas no patamar que a gente tinha de taxa de juros antes, com um endividamento menor. No endividamento de agora, se a gente tiver que subir juros para conter a inflação, pode ser um problema, né? Então, ponto de atenção aí. E aí outro ponto que eu queria falar, já que a gente falou sobre juros, inflação, é o que você mencionou agora sobre o câmbio. A gente tem visto uma grande desvalorização do real, até em comparação com os nossos pares na América Latina, né? Não foi só uma valorização do dólar, foi uma desvalorização do real. E eu queria saber se, para quem está ouvindo, montando a sua carteira, se você acha que ainda faz sentido apostar em empresas que se beneficiam dessa alta do dólar, ou já deu uma exagerada, vocês imaginam uma realização a curto prazo? Assim, para onde vai o câmbio vai depender demais da sinalização que a gente vai ter no lado do equilíbrio fiscal, né? Tem muito a ver com a minha resposta lá sobre economia. Mas, de fato, deu um salto, deu uma mudança de patamar no câmbio, né? Então, a gente tem uma situação nova que em termos de os preços relativos do que as exportadoras brasileiras vendem, acabaram se alterando, né? Então, a relação de custos se alterou, né? Então, elas se tornaram mais competitivas no cenário global. Então, tem uma mudança, de fato, estrutural aqui em benefício das exportadoras. Eu ainda vejo. Acho que tem várias empresas que se beneficiam disso, né? Então a gente tem no portfólio algumas exportadoras também refletindo um pouco a mudança de patamar de câmbio, mas muito mais no que a gente enxerga especificamente para cada empresa, né? Falando de renda variável, a gente tem visto um movimento bastante grande de pessoas que não conheciam a Bolsa, e a gente vai daqui a pouquinho falar, eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. E tem muita gente que está nos ouvindo que não sabe aonde investir. Qual é a sua sugestão para quem quer estruturar um portfólio, para quem está começando a investir? Minha sugestão primeiro é fazer um planejamento, entender quanto que ela tem de recurso disponível para investimento de longo prazo e quanto que ela vai precisar ter como alguma reserva para imprevisto de curto prazo, né? Depois de feita essa análise, o que é de longo prazo, aquilo que você não vai ter que mexer, eu sugiro um investimento bem maior em renda variável do que se tem hoje, porque em renda variável, em ações do que se tem hoje, mas de uma forma bem diversificada, né? Não acredito muito em grandes concentrações, acho um risco desproporcional. E para aquela parte de curto prazo, né, os recursos ali que precisam ser guardados para eventuais sustos no meio do caminho, tem que ser num investimento, acho que de renda fixa, mesmo que com um retorno bem menor. Essa é a minha recomendação geral. E falando desses novos entrantes, principalmente os investidores individuais, as pessoas físicas, como é que você vê esse fluxo? Como é que isso tem impactado no negócio de vocês? Eu acho impressionante quando a gente lembra que a B3, a Bolsa de forma em geral, a antiga Ibovespa, levou 40 anos para ter por volta de 800 mil investidores, pessoas físicas. E em pouco menos de 18 meses, saltou desses 800 mil para quase 2 milhões e 800, quer dizer, foi exponencial o crescimento da Bolsa. Como é que você vê essa entrada de tantos CPFs em tão curto espaço de tempo?
O que está acontecendo é transformacional e é ultra positivo, né? Você ter a classe, né, renda variável, investimento em ações sendo muito mais, sendo uma opção de fato do investidor pessoa física. Aqui a gente vivia numa situação muito distorcida no Brasil, muito distorcida. Por que isso, né? A gente viveu aí umas 2 ou 3 décadas de um patamar de taxa de juros que acostumou gerações de investidores e até de assessores de investimentos a uma realidade que é completamente fora do normal, que o sujeito podia ter tudo que ele pode querer ter em investimento, que é a segurança, né, de assim, garantia do tesouro, ter liquidez, né, diária praticamente, e ter retorno com isso, né? O investimento você tem que fazer algumas escolhas, né? Se você quiser ter retorno, você vai ter que abrir mão ou de liquidez e vai ter que correr algum risco, né, de oscilação de preço. Aqui não se tinha que fazer essa escolha. Tá tudo no CDI ou em coisa próxima do CDI. Então não tinha que se pensar em bolsa, né? Bolsa era, na comparação com o CDI, muito desfavorável. O resultante disso, quando você vê assim, o que tem da poupança de brasileiros investido em renda variável, era de menos de 10% até pouco tempo atrás. Quando você olha em outros países do mundo, países um pouco mais estáveis, é normal você ver 50%, 60% dos portfólios de pessoas físicas investidas em ações. Então a gente parte de um ponto de partida muito fora do normal e é para lá que as coisas vão, né? Isso tem uma série de... Então, assim, a queda de taxa de juros que a gente vem observando, e a gente é uma mudança estrutural de patamar, ela vai abrir esse caminho, espaço para esse desenvolvimento. A gente não tem dúvida que é o começo, né? Se vai mais rápido, mais devagar, enfim, se o investidor pessoa física vai acabar tomando um susto no meio do caminho, eu acho que é parte do processo, mas que ele de forma estrutural é ultra positivo, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque tem impacto para a economia também, isso tem um reflexo nas empresas. As empresas que tiveram muita restrição de acesso a capital no passado, tinham uma importância enorme de BNDES, bancos públicos, tal. Agora você tem uma alternativa muito mais saudável, que é as empresas enfim, lançarem tanto os seus instrumentos de dívida quanto ações, né? A gente está vendo esse reflexo agora. A produtividade da economia é excelente. Muito bom. Você usou agora há pouco uma palavra que eu acho que tem sido bastante utilizada nos nossos momentos atuais, que é transformacional. A gente está se retransformando em tudo, né? E a gente está vivendo um momento muito especial do surgimento de um movimento muito importante, que é o ESG, né? A gente inclusive fez recentemente o lançamento de uma vertical de notícias dentro da Forbes, que é a Forbes ESG. Eu, olhando para o logo da Forbes, eu percebi que a Forbes termina em ES, e eu falei, vamos adicionar o G, coloca isso entre parênteses, e tem uma vertical muito interessante com conteúdo riquíssimo em ESG. E durante a crise o ESG se mostrou ainda mais importante, com empresas com uma governança bem estruturada. E o mercado, a passos muito rápidos, tem se voltado a procurar empresas que têm uma boa governança, que têm uma responsabilidade com sustentabilidade, que têm uma responsabilidade com o meio ambiente. O quão importante é esse pilar para o fundo Equitas hoje, e como é que vocês fazem a escolha dessas empresas que têm ESG como a premissa? É muito importante porque se tornou uma realidade, né? É um assunto que a gente já vinha acompanhando e se antecipando até. A gente se tornou um dos primeiros signatários do PRI, que é um programa que começou nas Nações Unidas, se não me engano, há uns 6, 7 anos atrás, que destacaram um grupo de trabalho para pensar em como criar regras, né, para o mercado financeiro, para o mercado de investimento, impactar companhias, ou pressionar as companhias na direção correta de adotar práticas de ESG. E a gente é signatário, que tem ali, a gente assumiu um compromisso, e aí num determinado período de tempo, adaptar todo o processo de gestão e análise para uma série de regras ali de ESG. A gente está fazendo isso, está justamente incorporando isso no nosso processo. A gente quer, e tem um aprendizado aqui, não tem, eu acho que tem uma fórmula aqui ainda que tá muito clara, qual que é o certo, qual que é o errado, mas certamente os temas ESG são muito importantes para a gente,
E no nosso processo assim, de entender como é que a empresa atua com seus colaboradores, como é que atua com seus fornecedores e como é que atua com, enfim, com todos os stakeholders, clientes inclusive, isso é um tema muito relevante para a gente. Eu estou vendo aqui que você practice what you preach, né? A Equitas apoia um projeto de educação, o Mão Amiga. Me explica como é esse projeto e qual é a participação de vocês. Tá, o projeto Mão Amiga é uma escola que fez 12 anos agora, que atende 600 crianças numa região super carente, da região sul de São Paulo, na fronteira ali de Itapecerica com Embu-Guaçu, num lugar super, super carente. E eles oferecem ali para esse grupo de crianças uma educação de qualidade, com uma eficiência de custo muito razoável, que para mim significa sustentabilidade, e com governança. Então, a gente se animou com isso, né? Começou com, primeiro, um projeto dos sócios de apoiar, a gente sempre teve um desejo de apoiar algum projeto de educação e resolvemos usar a empresa como uma plataforma. Então, a gente acabou lançando um fundo, que é uma versão do nosso fundo carro-chefe, que tem 100% das taxas de administração e performance voltada para o colégio. Porque o desafio do colégio é conseguir fechar as contas, né? Ter previsibilidade, né? de orçamento. Eles vivem muito dependendo de doação, precisam de uma fonte de receita mais estável, e a ideia do fundo veio daí, da gente, pelo menos por uma parte dessa receita, dar um pouco mais de previsibilidade para eles se planejarem e conseguirem, inclusive, expandir a atuação, né? Então, é o que a gente vem fazendo. Né? Luiz Felipe, o ano foi muito difícil em todos os aspectos, saúde, sociais e econômicos, igualmente nos investimentos. Muitos fundos sofreram bastante. Como é que tem sido a recuperação desse cenário bastante desafiador e como os investidores individuais precisam encarar esse momento? Tem muitos, principalmente esses novatos, que não viveram as crises anteriores, né? Eu que já tenho a barba um pouco branca, para não dizer bastante, eu morava nos Estados Unidos quando existiram as Torres Gêmeas, um momento muito trágico da nossa geração. Eu vivi Lehman Brothers, eu vi 2008, eu vi 2013, já são tantas que a gente vai se perdendo. O que ensinar para essa nova geração que está vivendo agora? Março foi um mês bastante difícil, a gente ainda está vendo as consequências. O que serve de ensinamento para essas pessoas que não vivenciaram isso antes? Tá sendo um ano super difícil para a gente também, está sendo o nosso ano mais desafiador de performance disparado. E eu também já vivi várias, né? Eu comecei lá nos anos 90, a gente tinha uma crise grande quase todos os anos, né? Eu também estava lá nas Torres Gêmeas, estava no prédio da frente, ali via aquilo tudo acontecer, enfim. Então, o que eu posso dizer para acho que o pessoal que está entrando em investimento há menos tempo é que isso é um dado da realidade, que a gente não tem muito como prever, mas que sempre dá para saber que vai acontecer. Algo inesperado que vai ter um impacto de curto prazo muito grande. E isso às vezes é difícil entender, aceitar, mas é o dado da realidade. A gente fala em investimento de longo prazo justamente por esse tipo de coisa. Né? Se a gente tivesse a previsibilidade de que vai ser uma jornada em linha reta, não precisaria falar em longo prazo, né? O investimento seria daí de curto prazo. Essa cabeça de se planejar para alguma coisa de longo prazo é justamente para as pessoas conseguirem absorver essas decepções de curto prazo que vão ocorrer de tempos em tempos. Então, eu diria que o principal ensinamento é mais reforçar uma visão que a gente já tinha, que, poxa, é uma jornada de longo prazo. Isso para mim como empresário, para mim como gestor, acho que para o investidor dos fundos e de qualquer, acho que, ativo de risco se aplica. Né? Bom, pessoal, então eu acho que fica essa mensagem, essa lição de um gestor experiente que está há mais de 3 décadas vivenciando as altas e baixas do mercado. O mercado não é linear, né? É só olhar os gráficos e a gente vai ver que depois de uma grande queda, invariavelmente vai existir uma recuperação e, na grande maioria das vezes, um ganho. Então, para quem está aí imaginando se esse momento vai chegar, tenha certeza que vai, e ouvindo a experiência, a gente tem certeza de que esse momento virá. Bom, quando o papo é bom, ele passa voando. Eu queria agradecer a você, Luiz Felipe, pela presença.
Lembrando, Luiz Felipe é o sócio fundador da Equitas. Foi um enorme prazer ter você aqui conosco no primeiro Forbes de Camarote. Eu espero revê-lo em breve. Eu e a Cláudia Ramezoni estaremos de volta na semana que vem com mais um bate-papo exclusivo, falando sobre mercado financeiro, cenário econômico e recebendo aqui mais um grande especialista. Até a semana que vem. Obrigado. Muito obrigado. Um prazer enorme bater esse papo com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, Camarote, Cláudia. Muito obrigada também.